Olha só, que peça mais linda que eu vou te ensinar hoje. Ela tem um bolsinho para você colocar o seu celular. Tem espacinho para botar cartão, dinheiro, moeda, chave, tudo aqui dentro. E também cabe uma garrafa de 1 litro, 2 latinhas. Eu coloquei nessa opção aqui um fecho regulável, que é o focinho de porco, para eu poder puxar, engarguelar bem e abrir quando eu desejar. Mas eu ensinei na outra aulinha, que vocês aprenderam em live, só dando o nó do elástico, para você conseguir fazer sem essa ferragem, tá bom? Então, aqui eu tenho uma garrafinha de 1 litro, tem um espaço maravilhoso que cabe até 2 latinhas, com um bolsinho aqui na frente, excelente para ir para uma caminhada, para levar para academia. A alça, ela é regulável, ou seja, você leva na lateral de ombro ou na transversal. E a partir de agora, eu quero te convidar para aprender gratuitamente como fazer essa peça linda. Vem comigo! E vocês me valorizem que eu preparei um plano de corte todo lindinho para vocês, com o molde da lapela. E como eu sou professorinha, já quero que você deixe o seu like para fazer a chamada. Eu quero ver se você passou por aqui, por essa aula. E agora, vem comigo que eu vou te ensinar. Nós vamos cortar de acordo com o molde. Uma vez o tecido principal, eu tô usando como tecido principal uma sarja impermeável. E uma vez o forrinho, é um cetim dublado no TNT, mas você pode substituir esses materiais pelo da sua preferência. A gente vai colocar direito com direito, vou guardar o molde, e aí a gente vai, ó, alinhar ou em cima ou embaixo, e vai fazer uma costurinha. Costura reta aqui, aqui e aqui. Porque nessa aula eu vou te ensinar como que você vai fazer a curvatura perfeita. Costurinha feita, a gente vai refilar, isso aqui a gente joga. E agora, nós vamos pegar o miolinho do viés, encostar em uma linha e na outra linha, ó. E fazer a marcação com o lápis. E aí, a gente vai diminuir o ponto para o ponto número 1,5. E a gente vai passar uma costurinha em cima desse risco. Depois que a gente passou a costurinha em cima do risco, a gente vai refilar com a tesoura de picote ou com uma tesoura comum bem pertinho da linha que a gente acabou de costurar. Costurinha feita, olha que curvatura linda. Agora, você vai vincar e passar um pesponto de 3,5, só para estabilizar tecido principal e forro. Essa parte aqui fica aberta, tá bom? Não tem problema. Depois que a gente fez o pesponto, a gente corta aqui, faz um pique pequenininho para encontrar o meio, dobra e com 1,5 centímetro para dentro, aqui nessa curvinha, a gente faz um furo dos dois lados, tá bom? Porque a gente vai precisar colocar o botão aqui nesse furinho. Pronto, coloquei os menores aqui, vou reservar a minha lapela para depois a gente trabalhar com ela. Para fazer o bolsinho porta-celular, nós vamos precisar, na medida que tem aí no seu plano de corte, que é de 20 por 12, nós vamos precisar de uma vez, que é o que vai ficar apoiando o bolso e a parte de fechar. Uma vez o principal também, para fora, e uma vez o forrinho, nessa mesma medida de 12 por 20. Então, são 3 vezes, sendo 2 principais e um forrinho, tá? Esses daqui, que são os principais, eu vou refilar o meio e o forrinho também. Vai ficar 6 por 20 e 6 por 20. Se quiser, corte maior para depois você refilar, tá bom? Essa parte aqui, que vai apoiar os bolsos, eu fiz uma marcação de 2 centímetros da parte de cima, que vai me nortear para eu conseguir apoiar esse bolsinho. Vou reservar essa daqui para trabalhar no bolso do porta-celular. E eu quero mostrar para vocês que vocês vão fazer uma marcação de 1 centímetro. Eu fiz aqui atrás para vocês visualizarem bem. E aqui no meio, ó, onde a estampa se encontra, você vai dobrar na marcação e fazer um pique. Aqui no meio, tá vendo, ó? Na marcação de 1 centímetro, na parte do meio, você dobra e faz um pique. E aí, a gente vai começar a colocar o zíper a partir daqui. Então, faça uma marcação no seu zíper,
Posicione direito, que é a cremalheira, com direito. Encaixe aqui, ó. Se quiser, use o alfinete para poder te ajudar, ou um clipezinho. Lateral com lateral. E comece a costura, tá? Com um retrocesso. Depois que a gente fez de um lado, ó, eu vou remover o alfinete, abrir o meu zíper, pegar o outro lado, que tá se encontrando, e fazer a mesma coisa. A cremalheira vai ficar na parte de dentro, em contato com o principal, marca o zíper, prende com o alfinete. Se quiser garantir a segurança de que ele vai ficar na marcação, e passa uma costurinha aqui. Agora, eu tenho os dois costurados a partir da marcação para baixo, certo? A gente vai vir com o zíper e vai encontrar a marcação aqui, ó. A gente vai fazer esse acabamento borboleta, veja só. Encontrou aqui, passa uma costurinha para poder fixar. Mesma coisa do outro lado, ó. Encontrou essa aberturinha do pique, passa uma costurinha para fixar. Se você olhar para trás, ele vai dar sequência na linha que a gente fez de 1 centímetro. Prendi de um lado, vamos fazer a mesma coisa do outro, ó. Vai saindo aqui no pique, passa uma costurinha para poder fixar. Pronto, vai dar sequência na linha que a gente fez atrás. Agora, a gente vai refilar essa sobrinha dos dois lados, para poder fazer a costura do forro. Desse jeito, ele vai ficar certinho na mesma altura. E aí, nós vamos posicionar aqui quina com quina. Vamos deixar sem costura aqui e embaixo, certo? Vamos costurar na parte de cima e onde tá o zíper, com um pezinho de máquina. Toda essa peça, todas as peças de costura criativa, eu trabalho com margem de 0,5. Então, aqui vai ter a margem de 0,5 e aqui também. A costura, ela vai ser bem pertinho da cremalheira, mas a margem vai ficar com 0,5, porque eu não vou precisar usar o calcador de zíper. Agora, a gente vai fazer um pique nessa parte da pontinha e vai selar essa parte aqui do zíper, para ele não desfiar. Feito isso, a gente empurra, empurra e empurra pra fora, ó. A parte de dentro vai ficar assim e a parte de fora vai ficar assim. Agora, a gente faz uma costurinha de pesponto aqui com um pontinho 3,5. Depois que estão prontos, ó, eu encaixo todos, deixo na mesma altura. Venho com o alfinete, prendo aqui, até embaixo. Eu encaixo o cursor e ele tem que ficar certinho, assim, ó. Estando ok, a gente já tem um bolsinho pronto. Agora, é só passar uma costurinha aqui, pra não correr o risco dele abrir e o cursor sair do zíper. Você vai cortar um plástico, esse daqui é o 0,20, na medida de 12 por 12, e vai passar uma costurinha aqui de viés. Pode ser o viés da sua preferência. Eu tô usando o mesmo tecidinho do forro, mas você pode usar o boninho de gogurão, o viés de algodão, aquele que vem no rolinho, ou o viés do tecido que você estiver trabalhando, tá bom? Que eu quero fazer esse composê aqui, olha que lindo. Então, já fiz o bolsinho, esse aqui é o que vai os cartões, o dinheiro. Já fiz o bolsinho, que vai o celular. Agora, eu vou estabilizar esse tecido na minha estrutura. Aqui eu tenho uma entretela bem grossinha para poder estabilizar os tecidos e a gente fazer essa brincadeira, tá bom? Eu fiz a marcação do meio, ela mede 43 por 26, como vocês vão ver no plano de corte. Eu acho o meio, faço um pique embaixo e em cima. E aí, eu venho e traço um risco, tá bom? Se você estiver trabalhando com tecido claro, você usa um giz para poder fazer. E aí, ou então uma canetinha que apague. E aí, eu fiz esse risco, achei o meio. Agora, eu vou trazer 6 pra cá, 6 pra cá e marcar com 20 centímetros de altura. Porque aqui eu vou deixar
os 12 por 20, tá bom? Aqui vai sobrar uma faixinha de 6 centímetros. Eu fiz essa marcação para vocês verem bem como que vai ficar, ok? Então, nesse espaço aqui, com a resina virada para cima, eu vou posicionar o primeiro bolsinho de 12 por 20. Eu vou posicionar essa parte daqui. Lembra que a gente fez a marcação? Pronto. Então, posicionei. Agora, eu vou passar um ferrinho para estabilizar. Com essa colinha que ele tem, as nossas entretelas resinadas, que é o que eu tô usando, ela tem uma colinha que é ativada com o calor do ferro. Então, eu vou posicionar nessa marcação de 12 por 20 que eu fiz, centralizada, passar um ferrinho só para unir o meu tecido na estrutura. Prontinho, já estabilizei. Passei uma costurinha aqui só para fixar na minha entretela. E agora, eu vou colocar, primeiramente, o meu bolsinho aqui embaixo, que mede 12 por 12. Vou passar uma costurinha para estabilizar ele. E na marcação aqui de 2 centímetros, eu vou encaixar esse e passar uma costurinha. Depois, eu costuro aqui, ó, seguindo essa linha, prendendo todo mundo aqui embaixo. Aí, depois que a gente fez a costurinha, dobra a entretela, refila todo o excesso e a gente já tem um bolsinho aqui pronto, tá bom? Agora, nós vamos colocar as laterais. As laterais, elas medem 20 por 17 e a gente vai cortar 2 vezes. Lembrando que as medidas todas estão no plano de corte. Então, eu vou posicionar direito com direito e passar uma costurinha aqui desse lado. Eu venho do outro lado, passo uma costurinha aqui, pezinho de máquina de 0,5 e desviro. Feita essa costurinha, ó, agora a gente vai trazer pra fora, alinha bem aqui, mesma coisa desse lado, traz aqui pra fora, alinha bem e vai no ferrinho pra estabilizar esses dois lados. Estabilizei todo mundo. Agora, a gente vai colocar a lapelinha, tá? Vamos encontrar aqui, costura com costura, achar o meio. E aí, a gente vem com a lapela, encaixa meio com meio. Precisa estar sobrando a mesma distância dos dois lados. E a gente passa uma costurinha aqui. A gente agora vai colocar os botões. Então, como aqui tá vazio, ainda falta colocar celular, cartão, dinheiro. Se você tiver os itens, você coloca primeiro e depois marca. Se não tiver, você sobe meio centímetro, suja com o gizinho, que apaga com o ferro, e marca assim, ó. Aí, eu fiz a marcação, vou furar e vou colocar o pazinho de cada botão desse lado. Pronto. Depois que você colocar os dois botões, você faz um teste. Abre e fecha umas 5 vezes. Se não soltar, não solta nunca mais. Faz isso nos dois. É o teste do Inmetro. E aí, você fecha o zíper, deixa ele fechadinho. Lembrando que vai ficar com uma sobrinha, porque vai entrar material aqui dentro. Celular, cartão, dinheiro, chave, ok? Olha, ela fica assim. Se você não souber como aplica o botão, eu fiz uma aulinha pra te ensinar. Então, você vai aprender clicando nesse card aqui. Depois, você volta pra aula, tá bom? Agora, a gente vai precisar colocar uma faixinha pra cobrir essa parte de baixo. Aqui tá sobrando 6 centímetros, mas nossa faixinha, ela precisa de 8 de largura, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui, ó, ela tem 43, que é o tamanho do nosso espelho, do corpinho da nossa peça. A gente vai posicionar direito com direito e vai passar uma costurinha. Antes de passar essa costura, não esquece de selar essa parte do zíper para ele não desfiar. E aí, quando você estiver costurando aqui com o pezinho de máquina, você reforça essa costurinha aqui, que a pessoa vai abrir e fechar o zíper, precisa de um reforço.
Feita essa costurinha, com reforço no zíper, agora a gente traz pra baixo, ó. Traz todo mundo pra baixo. E vai no ferrinho passar aqui. Agora, a gente vai refilar todas as laterais para que fique com 43 centímetros. E você vai perceber que a parte de baixo vai ficar sobrando meio centímetro ou 0,75 aproximadamente. E tá tudo bem, ok? Porque a gente vai fazer a costurinha aqui de baixo sem acumular camadas do estruturador. Então, no final, a gente vai ter uma peça um pouquinho maior do que 26 por 43 centímetros. Essa daqui ficou com 26,5, ok? Porque sobrou meio centímetro aqui, tá tudo bem. Nós vamos precisar cortar o forrinho com altura de 26 por 43 centímetros. Eu tô usando o Bagum para fazer o meu forrinho, mas o Etaflon que eu vou usar, eu corto 1 centímetro menor de cada borda, ou seja, 24 por 41 centímetros. E eu vou preservar as margens, ele não vai chegar até as margens, e eu vou conseguir costurá-lo embaixo da minha peça. Para estabilizar o meu Etaflon, eu vou utilizar uma fita dupla face transparente, e a gente vai remover o papel protetor. Eu coloquei uma no meio, na horizontal, e 2 nas laterais, na vertical. Vou posicionar o meu trabalho no verso e vou deixar à vista o laminado, ó. Agora, eu venho encontrando a sobra das bordas, estabilizando aqui o meu Etaflon. Se você não quiser costurá-lo, pode deixar assim, aí você aumenta mais dupla face para estabilizar. Mas eu vou costurá-lo. Eu vou costurar aqui, vou rebater essas costurinhas e essa daqui também. E aí, o meu trabalho vai ficar presinho, o tecido no Etaflon. Lembrando que eu vou colocar a parte da espuma paque em contato com o verso e do outro lado vai ficar o laminado. Para isso, eu vou colocar o pontinho número 4, porque precisa de uma costurinha mais grossa, né, com um pontinho mais distante, para não serrilhar o Etaflon. Então, vamos passar essa costurinha aqui, aqui e aqui. Agora, nós já temos, ó, material de fora, presinho no Etaflon, sem precisar chegar nas bordas, ok? Ó, ele tá preservado aqui, 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 e o que a gente vai costurar, não vai costurar em cima dele. Então, a gente já deixou ele presinho no material, a gente vai agora encontrar o espaço para colocar a nossa alça, ó. Lembra que a gente achou o meio aqui, ó, seguindo o zíper? Então, eu vou chegar com a lateral, passando meio centímetro, vou deixar a margem aqui de costura, que é meio, passando meio centímetro do meio da minha peça, e eu vou fazer um pique, aqui, ó. Mesma coisa do outro lado, passo meio centímetro, que é a margem de costura, venho puxando a lateral e vou fazer um pique. Porque a gente vai precisar, chegou o momento da gente encaixar o porta-alça e a nossa alça na nossa peça. Para cortar a alça, eu cortei na largura do tecido, que é 1,40, 8 centímetros. Então, eu cortei 8 por 1,40 para poder fazer a alça e 10 por 8 para fazer o porta-alça. Aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 10. Vou dobrar o meio, vou ficar com 4 por 10. E a gente vai passar uma costurinha aqui para poder desvirar e fazer o nosso porta-alça. Desvirei, vou encaixar o meu quadro aqui. Vou fazer isso, ó. Encaixei o quadro, dobro ao meio, se quiser pode alfinetar. E a gente vem passando uma costurinha de pesponto aqui, aqui e descendo. Tenho, então, meu porta-alça. Vou colocar a linha mais bonita em contato com o tecido principal em um dos lados. Você acha o meio e encaixa aqui no pique que a gente fez. E aí, a gente vai passar uma costurinha para estabilizar. Estabilizei,
meu porta-alça, centralizando pelo pique. A alça que eu fiz, eu também vou estabilizar. Separe a parte da linha mais bonita para ficar em contato com o tecido. Ache o meio, meio com o pique e passe uma costurinha aqui para poder prender. Agora, a gente vai colocar a parte do topo, que é onde vem o elástico. Essa parte, como tem a medida no plano de corte, ela mede 12 por 43. Nós vamos fazer uma bainha de 1 centímetro em cada uma das laterais. Bainhas feitas, agora a gente vai dobrar aqui, dobrar aqui, e aí a gente vinca todo o nosso material. Vai ficar com 6 centímetros por 41. Ele precisa ser um pouquinho menor, porque a gente não vai costurar nas laterais essa parte. Então, selecione aqui um dos lados, deixe a margem de 1 centímetro das pontas sobrando e faça uma costurinha prendendo esse material. Costurinha feita, agora você vai tombar esse material para esse lado, fazer uma margem de 2 centímetros e passar uma costurinha em cima dessa margem de 2 centímetros. Vai ser por aqui, ó, por essa canaleta que a gente vai colocar o nosso elástico. Agora, a gente vai posicionar quina com quina do nosso material e a gente vai fechar, passar uma costura de uma ponta à outra. Fiz essa costurinha aqui na lateral, agora eu vou achar o meio da parte de baixo e venho meio com a costurinha e faço essa costurinha aqui. Costurinha aqui embaixo feita. Nós vamos agora fazer uma caixinha de leite de 5 por 5 nas duas pontas. Lembrando que a caixinha de leite conta somente a partir da costura. Então, da lateral para dentro, 5 centímetros, da costura para cima, 5 centímetros. Depois que a gente tira a caixinha de leite, você diminui também o espaço do etaflon. E aí, ele vai ficar soltinho assim. Então, você vem, coloca a fita dupla face, estabiliza ele, tá bom? Nessa parte aqui de baixo, ó. Deixando a margem pra você costurar. E aí, agora, a gente vem e fecha a nossa caixinha de leite. Depois que a gente faz essa costura, a gente vai puxar todo mundo, empurrar todo mundo para o outro lado. E a gente vai repetir o mesmo processo com o nosso forro. Encontra ponta com ponta, faz a costurinha do meio e depois faz as caixinhas de leite. Agora, nós temos aqui um forrinho igual ao tecido principal. Eu achei o meio deles para poder encaixar certinho, costura com costura, e a parte do meio da frente com o pique que a gente já fez, tá? Se precisar diminuir um pouquinho o forro, você diminui. Eu vou encaixar aqui um clipe nesse meio. E no meio que a gente achou, deixa eu abrir ele aqui pra vocês verem, ó. O meio que a gente achou pra poder colocar a lapela, vou encaixar esse meio aqui também. Então, prenda a frente, prenda atrás. E agora, eu vou passando uma costurinha pra prender todo mundo. Encaixei o forrinho aqui dentro, trouxe ele impermeável para poder limpar. Agora, eu vou encaixar aqui, ó, o meu viés e fazer esse acabamento. Acabamento feito, vou colocar essa parte pra cima, puxar a alça com o meu dedão, que eu sei que é o direito, ó. Aí, aqui, eu venho com o regulador, passo por cima da parte do meio, depois por baixo. Vou puxando ele. Lembra de deixar do lado direito, ó. Dedão tocando no lado direito. Aí, você vem aqui, do outro lado, passa pelo quadro. E a gente vai chegar no regulador. Ok, ó. Vou passar por trás do regulador.
Vou dobrar e vou prender essa parte aqui no tecido. Igual como qualquer alça transversal que a gente faz, tá bom? Vamos prender aqui, passar uma costurinha pra fixar essa parte do regulador. Costurinha feita, ó. Agora, eu consigo puxar a minha alça, porque eu prendi o regulador na pontinha da outra, tá bom? Então, vou diminuir pra gente conseguir trabalhar melhor com ela aqui. E agora, nós vamos colocar o elástico por dentro dessa canaleta. Cortei 40 centímetros de elástico, como vocês encontram as medidas lá no plano de corte. Vou prender a pontinha dele com um passo elástico. Por aqui, vou passar ele para o outro lado. Depois que a gente passa, vai ficar com duas pontinhas. Vem com a chama azul do isqueiro e sela para não desfiar. Pega a sua ferragem e passa, pressiona. Você pode deixar ela para cima ou para baixo. Vou deixar ela para cima, ó. Pressiona e empurra o elástico por aqui e pelo outro lado. Aí, agora a gente vai ter um elástico para poder pressionar com essa ferragem, que chama focinho de porco. Vou dar um nó na pontinha, veja só. E aí, eu posso ir, ó, pressionando. Se quiser, pode diminuir um pouquinho o elástico, deixar desse tamanho. E aí, ela vai deixar bem fechadinha essa parte daqui, ó, da boca. Você vai no máximo que o elástico pode. Ou seja, quanto menor saída de ar, mais você consegue manter a temperatura que tá aqui dentro. Cortei aqui um pouquinho da ponta, e aí, ó, ele não fica tão grande caindo assim. Se quiser, por esse espacinho, você pode empurrar o seu elástico também. Vai ficar assim. Agora, você tem um espaço aqui para poder colocar o celular, dinheiro, documento, chave e para colocar duas latinhas. Dá para colocar uma garrafa de 1 litro. Fica impermeável, fácil de limpar, excelente para uma caminhada, para você levar para academia, para ir correr, para uma trilha. Você vai ter essa possibilidade para oferecer para os seus clientes. Vou colocar minha etiquetinha bem à vista aqui. Essa vai ser para o meu uso, para ir para academia. E espero que você tenha gostado dessa aula. Tem uma outra bem completinha que a gente fez em live. Eu vou deixar aqui no card para você. Se você quiser assistir até como a gente fez a alça, cada etapa dessa aula super completa, só clicar aqui e vir. E não esqueça de deixar o seu like, hein? Te espero!